Então, comecei aqui a gravar. Deixa eu apresentar aqui. Estão conseguindo enxergar tranquilo aí? Me fala aí primeiro se estão enxergando aqui a tela antes de eu começar aqui a passar a matéria. Pode mandar aqui no chat mesmo que eu tô de olho. Eu só tô vendo a face do senhor. Não, então peraí. Vou resolver aqui. E agora? Mesma coisa. Aguenta. Agora apareceu. Apareceu? Então, beleza. Apareceu. Depois eu posso estar enviando para vocês essa apresentação aqui, tá? Envio lá pelo Google Classroom. Só prestem atenção aqui em mim mesmo, tá? Bom, se apareceu então, como eu vou colocar em modo de apresentação, vai ficar full screen, vocês podem acionar o chat e falar comigo caso tenha alguma dúvida, tá? Então vamos lá. Deixa eu iniciar aqui. Comércio eletrônico, né? Categorias de aplicação do comércio eletrônico. Então, galera, nesse slide a gente vai ver sobre alguns tipos de comércio eletrônico, tá? Provavelmente alguma coisa vocês já escutaram falar durante o decorrer do curso, certo? Acho que até eu cheguei a comentar alguma coisa com vocês já em sala, só que só para a gente embasar e aí começar a pegar as outras teorias por trás. Então, existem alguns tipos de comércio eletrônico, tá? O primeiro deles é o B2C, que eu lembro muito bem que vocês já trabalham. É basicamente transação comercial, onde eu tenho pessoa física de um lado do computador, né? Aqui lembrando que eu estou falando sobre internet, venda pela internet, tá? Então, esses modelos de comércio aqui se enquadram em comércio eletrônico. Então, basicamente, eu tenho a pessoa do lado do computador e é uma empresa vendendo alguma coisa do outro lado, por meio de um site normalmente, né? Se bem que hoje em dia as vendas não são só por meio de site, a gente tem venda pelo Facebook, venda até pelo Instagram, né? Tem várias formas de venda diferente. Então, basicamente, você tem internet como meio entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Esse é o B2C. Ainda então pode ser definido aqui como sendo a substituição de processos físicos que envolvem transações comerciais. Por exemplo, envio e recebimento de cotações e troca de informações diversas através de meio eletrônico. Na verdade, essa daqui é a definição, tá? Essa é a definição de comércio eletrônico. Então, eu tenho a internet, né? Eu não tenho meio físico, mas tenho somente a internet para fazer as negociações. Uma vez que você compra, aí eu preciso de meios físicos para fazer a entrega do produto, e dentre outras coisas que vem por trás do comércio eletrônico, certo? E normalmente funciona em tempo real, tá? O comércio eletrônico. Uma coisa aqui que vale ressaltar, em tempo real e full time, né? 24 horas. Normalmente a empresa que vende pela internet, o site está ativo 24 horas. Isso é uma vantagem, né, em relação ao comércio físico. Tem vantagens e desvantagens que a gente vai estar estudando no decorrer aqui da matéria, mas essa é uma vantagem. O tipo de comércio eletrônico chamado C2C, tá? Antes de passar para o C2C, como exemplo de B2C, a gente tem Casas Bahia, Americanas, esse tipo de comércio, né? Esses tipos de sites são situações que são exemplos de comércio do tipo B2C. Bom, o comércio eletrônico de consumidor a consumidor é uma importante estratégia de comércio eletrônico onde comerciantes podem comprar e vender entre si com um processo de leilão. Representa relações comerciais entre duas pessoas físicas sem que haja empresas diretamente envolvidas. Galera, aqui eu tenho uma situação onde eu tenho um consumidor que tem um bem, tem um produto e ele quer vender para outra pessoa que é consumidor. Não tem lojas aqui envolvidas, né? Um exemplo clássico, né, de comércio tipo C2C
Mercado Livre, né? É um exemplo, LX, esse tipo de comércio, eles se enquadram no C2C, ok? Então, é bem fácil, né, de distinguir um e outro. Deixa eu só confirmar se eu coloquei para gravar aqui. Eu tô achando que coloquei. Beleza. Então, voltando aqui. Bom, então aqui, ó, comércio eletrônico G2C. Esse daqui é um tipo mais, como eu digo, mais raro de comércio, mas é um comércio que seria entre o governo e uma contribuinte, uma pessoa normal, a gente. Então, sites como da Receita Federal, de declaração de imposto de renda, para pagar documentação de carro, por exemplo, algo que você faça pela internet que envolva transação com o governo, ele está enquadrado nesse tipo de site. Bom, então quais são as vantagens, né, do comércio eletrônico? E aqui cabe também comentar um pouco sobre desvantagens também, né? Mas vocês vão perceber que não são muitas desvantagens. A primeira e acho que a maior vantagem para quem trabalha com comércio via internet, né, comércio eletrônico, é a comodidade para o cliente. Hoje em dia vocês sabem que cada vez está mais difícil conseguir tempo. Então a pessoa ela sai do trabalho, normalmente uma jornada de trabalho acima do normal, já sai, por exemplo, para uma faculdade, como é a realidade de muitos de vocês, e às vezes não dá tempo de você sair, tipo no seu horário de almoço ou em alguma hora vaga para ir comprar no comércio físico. Então a comodidade que o comércio eletrônico traz é grande, né? Isso eu estou citando uma situação, mas pode existir várias, né? A pessoa trabalha num turno invertido, ela trabalha durante o dia, não trabalha à noite, enfim. O comércio eletrônico, a questão da comodidade é muito maior para o cliente, uma vez que ele nem precisa sair de casa para comprar, né? Hoje em dia eu tenho alguns mecanismos que fornecem segurança e rapidez para quem compra, tá? Depois, mais para frente nas aulas, a gente vai ver quais são esses mecanismos, mas essa é outra característica muito importante do comércio eletrônico. Até um tempo atrás, muitas pessoas tinham medo de comprar pela internet, mas hoje em dia a grande maioria do pessoal já compra pela internet sem medo, né? Porque viram que é um ambiente seguro, tá? Então é muito fácil, você compra, se você tem todos os aparatos para conseguir seu dinheiro de volta, você paga rapidamente, porque normalmente é pelo cartão de crédito ou um boleto, né? Então é muito rápido para pagar. Então o comércio eletrônico tem essa vantagem também, tá? Mas na verdade, relacionando esse item com o comércio físico, não é um item tão relevante, né? A relevância está aqui na segurança, que uma vez que você está fazendo transações online, necessita ter segurança, né? Diminuição de impostos, tá aí um dos motivos, né, pelos quais às vezes você vê um produto, por exemplo, nas lojas americanas do site mais barato do que na física, tá? Além dos impostos, a pessoa que mantém um site online, ela paga um imposto diferente de quem mantém o site físico e normalmente a quantidade de funcionários é menor. A pessoa não tem que pagar, por exemplo, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, ela só tem o custo de manter o site online, não paga muitos funcionários, como por exemplo uma loja física, não tem a questão de ter que lidar fisicamente com o cliente, dar todo o aparato para esse cliente, que gera um certo custo também, né? Que são as pessoas que ficam lá atendendo, tirando dúvida, enfim. Normalmente o núcleo de pessoas que trabalham em comércio eletrônico, ele é um pouco menor, porque a ferramenta, né, que é o site, ele já fica mais ou menos a encargo de fazer uma grande parte das tarefas que cabe, no caso, a loja física. Então, isso acaba trazendo um custo menor para se manter a loja.
aumento de lucros da empresa. Isso daqui tem a ver com os itens que eu citei anteriormente, né? Se você precisa de menos funcionários para manter a loja aberta, né? No caso da loja online, se você diminui os impostos que você paga, você não tem IPTU, por exemplo, você não tem uma série de impostos que um lugar físico te daria, né? Energia, água, luz, dentre outras coisas. Você acaba aumentando os lucros porque você consegue reverter, né, esse dinheiro que você está economizando como um lucro. Então você tem um aumento de lucro, fora que a pessoa que vende online ela tem alcance global, né? Vende para qualquer lugar do mundo, se quiser. Um exemplo é a Amazon, né? E a pessoa que tem uma loja física, às vezes ela fica restrita à região dela. Galera, se alguém tiver alguma dúvida é só interromper, tá? É mais fácil você fazer pesquisa de preços de produto, tá? Isso daqui tem a ver já comigo, que sou o consumidor, uma vez que pela internet, rapidamente, 5, 6 minutos, você faz a pesquisa sobre preço de algum produto que você deseja e já decide rapidamente qual que é o mais barato. Então isso daqui é uma facilidade muito grande para quem compra online, né? Redução da mão de obra, também dos dois lados, né? Tanto para quem compra como para quem vende. Para quem compra, a redução de mão de obra vem de encontro a você não ter nem que sair da sua casa, né? Você simplesmente compra e espera entregar. E para quem vende, você tem a redução de mão de obra em questão de funcionários e até mesmo trabalho aí interno, né? Acaba sendo mais folgado porque tudo ocorre de maneira virtual. Bom, a comercialização em âmbito global, que é o que eu falei, né? A pessoa vende para o mundo, se quiser, pela internet, e a expansão do negócio se torna mais fácil porque a única coisa que fica entre quem vende o comércio eletrônico e o cliente é a propaganda, né? Então, se você investe em propaganda, você expande seu negócio mais fácil. Se você tem um lugar físico, além da propaganda, às vezes você tem que pensar em prédio, alugar um outro lugar, mudar de cidade, e isso envolve custo. Então, a expansão do negócio, quando é online, ela se torna bem mais fácil. E as desvantagens? O que acontece? O comércio eletrônico ele acabou gerando um dos principais fatores de desemprego, né? Porque uma vez se torna fácil comprar online, muitas lojas físicas fecham e aí ocorre o tal do desemprego, né? Porque a pessoa que trabalhava nessas lojas acaba ficando desempregada. Um exemplo clássico são bancos, né? Hoje em dia, o tal do Internet Bank, ele diminuiu muito a quantidade de funcionários dentro dos bancos. Então, se você for reparando, cada vez menos tem funcionário em bancos. Tá? E eu conheço pessoas que trabalham em banco que dizem que a ideia deles é que tenha menos ainda, que tudo migre para aplicativos e para caixa eletrônico. Bom, tem a questão de diminuição da qualidade do produto. Essa questão aqui ela é relativa, né? Depende muito do fabricante do produto. O que pode acontecer aqui no online com a diminuir a qualidade do produto são os cuidados para o transporte, né? Uma vez quem compra no comércio físico entra na loja e sai com o produto, tá vendo o que está comprando. E quem compra online tem que esperar o produto chegar para ver se está tudo ok, tá? Então essa seria uma desvantagem. Alguns aspectos de segurança pode falhar, hoje em dia muito pouco, mas questões de falhar a compra, questão de envio, às vezes atrasa, esse tipo de coisa. Mas segurança com transação financeira, hoje em dia não existe mais esse problema, né? E o principal, né, que é um fator muito relevante, é o contato físico, né? Não existe o contato físico. Então, às vezes, você sai na sua cidade de fim de semana, num sábado, para comprar alguma coisa. Às vezes você nem está pensando em comprar algo, você passa ali, começa a conversar, tal, aquele contato físico com o comerciante acaba, às vezes,
te levando a adquirir algo ou se sentir mais seguro na hora de comprar. Isso não existe no online, né? Precisa de haver a necessidade e o cliente precisa de adquirir, né, aquela confiança no serviço fornecido. Até aqui tranquilo, galera? De boa? Então vou seguindo. Por que investir então em comércio eletrônico, né? Já falei muitos dos itens aqui, mas vamos lá. O baixo investimento. O que você precisa para, se você tiver um negócio físico, para você migrar hoje para um negócio eletrônico? Ter dinheiro para contratar alguém para criar o site, manter esse serviço hospedado, que normalmente não é muito caro. Você comprar a hospedagem da Amazon hoje em dia, você vai pagar para um comércio pequeno, não chega nem a R$ 100 por mês, então é um baixo investimento. Tá? Você tem que adquirir menos mão de obra, uma vez que você só precisa do site e algumas pessoas para te ajudar na organização do financeiro e despachar as encomendas, e também, né, um contrato com um fornecedor, né, com a transportadora, ou fazer pelo correio, né? Alcance mundial. Se você tem ideia de vender em massa, a internet é o lugar, é onde você vai conseguir alcançar o mundo, tá? Então, essa é outra vantagem. A comodidade, tá? Porque os investimentos são baixos e você muitas vezes consegue gerenciar da sua casa. Pode ter certeza que vocês já ouviram falar de alguém que consegue vender alguma coisa que ela fabrica ou faz pela internet e vende bem. Então, essa comodidade da pessoa fabricar na casa dela e vender também entra de encontro aqui. Ela não fornece só grandes empresas, fornece também o pequeno empresário. Então, essa comodidade aí, ela é importante, tá? A maior fonte de renda está na internet. Por que a maior fonte de renda está na internet? Porque a quantidade de pessoas possíveis para comprar está navegando na internet. Então, se você abre um comércio físico, você depende de pessoas da sua cidade comprar e de pessoas em um raio ali próximo à cidade e até você para comprar. Na internet, não. Então, a porcentagem de clientes com chance de comprar na sua loja se torna maior, então a fonte de renda ela é maior. Bom, minimiza a chance de calote, porque a pessoa só compra se tiver dinheiro, né? Hoje não tem como você comprar, mandar pendurar no site, né? Pendura aí, depois eu pago. Não existe isso. Ou você paga ou você não recebe produto. Então a chance de calote é mínima. Alta taxa de fidelização, que quer dizer o quanto o cliente ele é fiel a comprar de novo no site. Isso daqui tem a ver com a confiança que a pessoa consumidora adquire sobre o site, tá? Então, alguém só compra se tiver confiança em comprar. E essa taxa de fidelização ela vai desde uma interface bacana no site, para a pessoa se sentir à vontade, conseguir achar o que quer dentro de um site de forma fácil, então a usabilidade do sistema em si, do site, né, do comércio eletrônico entra nessa questão. O pós-venda, né, se é um pós-venda legal, se informa a pessoa quando o produto vai chegar, as etapas de entrega. Além do pós-venda, tem a questão do atendimento ao consumidor, se tem um chat lá ao vivo para falar com alguém, se responde as dúvidas. Então, isso tudo gera uma alta taxa de fidelização. Segurança, né? Tanto por parte de quem consome quanto por parte de quem vende, porque como minimiza o contato físico, vender eletronicamente, então o que acontece? Minimiza também a chance de roubos à mão armada, né? De roubar, assaltos. Então a segurança aumenta. Fora isso também a questão de todos os protocolos de segurança hoje que são empregados em transações comerciais via internet. Facilidade, tá? É mais fácil investir num comércio eletrônico do que em um comércio físico.
uma vez que você só precisa do site, não tem que se preocupar com aluguel e com outros empecilhos, né, que um comércio físico pode gerar. E o baixo custo de manutenção, porque se você tem que manter o site, então você vai ter um vínculo com alguém que construiu o site e pagar essa pessoa para dar manutenção, que normalmente não é um valor muito caro quando a gente fala de comércios eletrônicos de médio e pequeno porte. Alto porte tem um custo alto, mas mesmo assim é viável. Deixa eu só ver aqui se está tudo ok com as gravações. De boa, todo mundo entendendo? Dúvidas? Aqui a Vanessa tá falando um negócio legal. O B2B é entre empresas, tá certo? Você só consegue com CNPJ, isso mesmo. É diferente do Mercado Livre, correto? Galera, qualquer coisa, vocês acionam o microfone e falam comigo. Não tem problema de me interromper, não, tá? Vou voltar aqui para a apresentação. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade. Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero começar a investir no comércio eletrônico. Certo. Qual seria a plataforma que eu poderia começar? Tipo assim, na onde eu vou começar a expor meus produtos, então? Você tem algumas opções hoje em dia quanto a plataformas para vendas online, tá? Bom, as mais comuns e a que normalmente uma empresa ela usa como apoio seria redes sociais, né? Isso daí está fora de questão, é mais para quem produz em casa e quer vender informalmente. Mas normalmente, por que eu falo que as empresas usam de forma indireta a rede social? Porque é um meio de propaganda, né? Então, a maioria dos comércios você vê com uma página lá online. Mas plataformas para você usar hoje para vender, normalmente você tem o WordPress, que é uma ferramenta que constrói sites para você. Você pode fazer um e-commerce por lá. É uma das mais comuns. Ou você vai entrar em contato com alguém que cria sites, né, e pedir para fazer um site para você. A partir de que você tem o site pronto, você tem algumas coisas que é necessário ter, né? Então, o primeiro passo é você conseguir ter o site. O WordPress dá para fazer, até uma pessoa comum, você, mesmo que não tenha talvez não tenha tanta afinidade com informática quanto alguém da área do desenvolvimento de sistemas, se pesquisar, consegue criar um comércio por lá. É bem tranquilo o WordPress. Mas a partir do momento que você tem essa página em mão, seja ela você criando no WordPress ou você contratando alguém para fazer, a primeira coisa é procurar alguém para hospedar essa página para ela ficar online. Isso vai te gerar um custo, né? Porque você vai ter que pagar essa hospedagem. Normalmente você paga anualmente ou por mês, e ela é escalável o valor. De que forma? Quando eu falo que eu hospedo um site, o valor da hospedagem depende da quantidade de usuários por hora, ou seja, depende do acesso que seu site tem. Porque quanto mais acesso, mais banda por lado da hospedagem você precisa. Então você gasta mais. Bom, tendo a hospedagem, aí vem a parte de logística, né? Firmar contratos com quem faz a logística, ou o correio, ou outra empresa de logística. Não sei se era isso que você... Não sei se era essa a dúvida, era isso mesmo? Isso mesmo, professor. Legal. O WordPress é uma das mais famosas, tá? Ela é semelhante a um programa que você já deve ter visto propaganda no YouTube antes de começar os vídeos, que é um tal de Wix. O Wix é um site para você criar outros sites, é uma ferramenta que você cria outros sites. Só que o WordPress ele é infinitamente melhor. Existem grandes sites de venda que são feitos em WordPress. Agora aqui eu não vou conseguir me lembrar de cabeça o nome de um, cara, mas tem muitos sites grandes feitos em WordPress. Se você der uma pesquisada, quer ver? Eu vou pôr aqui no chat, se escreve assim, ó.
WordPress. Tá? Se você colocar aí grandes sites desenvolvidos em WordPress, você vai ver que tem várias lojas que foi desenvolvida assim. Inclusive, você consegue fazer por ele até a parte de balanço, lucro, despesa, tem algumas coisas que a gente chama de plugins, né? Que você coloca nele, você instala e ele faz para você essa contabilização. Mas aí depois, no decorrer das aulas, a gente vai citando se tiver alguma outra ferramenta que seja tão boa quanto, a gente vai citar. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então eu vou seguindo. Bom, falei do baixo custo de manutenção, né? Opa, cliquei aqui errado, peraí. Não, apresentar. Bom, seguindo então. Outra coisa, né, que é vantagem, promoção de produtos. É mais fácil de fazer porque você tem um custo menor, né? Então é mais tranquilo de fazer promoção. Quando você tem um custo menor para manter um negócio, é mais fácil você conseguir dar promoção aí nos seus produtos. Canal de venda, né? É mais tranquilo você manter um canal de venda online, né? Você tem mais possibilidades do que fisicamente. Online você tem YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, isso tudo ajuda você a fidelizar clientes e manter um canal de venda, ou seja, um canal de propaganda e um canal onde você consegue divulgar seus produtos. Então é mais tranquilo. Economia direta, tá? Você consegue economizar em tempo real, você não fica pensando que mês que vem eu vou economizar. Não, a economia ela existe no momento ali que o site existe. Inovação de produtos, tá? Para quem investe no comércio eletrônico, esse é um item importante, tá? Você tem que manter seus produtos inovados, porque você está concorrendo, né, com várias outras empresas, às vezes do mesmo ramo, que tem inovação nos produtos. Então, quem vende online tem uma concorrência maior. Então, a inovação dos produtos tem que ser constante. Tempo maior para comercializar, porque você está full time, né, pensando em comércio. O próprio site estando online, você já está comercializando. Então, é praticamente 24 horas a loja em si está aberta a comercializar. E novas oportunidades de negócio, porque a internet ela acaba abrindo novas oportunidades de parceria e novas empresas ou serviços que podem ser agregados ao seu negócio. Então você tem todas essas vantagens. Alguns dados estatísticos aqui, esses dados estão um pouquinho desatualizados, tá? Deve ser do começo do ano passado. Mas na época, né, que eu fui atrás dos dados, eu vi 2,6 milhões de brasileiros compravam pela internet no começo do ano passado. Isso daqui já deve ter mais ou menos passado a casa dos 3 milhões e meio, tá? Isso daqui exponencialmente, aumenta muito por ano. Então, assim, é muita gente comprando online para você não querer, né? Se você for dono de um comércio, não querer abordar esse tipo de comércio que é o eletrônico também. Naquela época, né, no começo do ano passado, 2,6 milhões de brasileiros compravam na internet, o que dava ali, para quem tinha um comércio eletrônico, uma média média geral, todos os comércios eletrônicos existentes até a época, em torno de 700 milhões ao ano. Se você for reparar esse valor, pensando em grandes comércios, imagina quanto que não fica por ano de gasto anual para a rede das Casas Bahia. Eu acho que fica um pouco mais que isso, para manter a rede física. Se você for pensar só para Casas Bahia, e se você for pensar no geral, todos os comércios, isso ultrapassa em muito. Então, se você for parar para pensar pela quantidade de consumidor, 2,6 milhões, um custo desse por ano, quer dizer que é realmente muito baixo
o custo para se manter um comércio eletrônico. E ele cresce uma taxa de 30% ao ano. Então, veja só, se isso daqui foi a cifra de brasileiros que compravam pela internet começo do ano passado, cresceu 30%, mais ou menos. Então, aqui, realmente, a gente já tem muita gente, aí bem mais de 3 milhões comprando online. Então, a taxa de crescimento do comércio eletrônico ela é alta. Isso daqui, galera, esse monte de itens que eu estou falando aqui para vocês, já pode ser argumentos, né, para um plano de negócio. Normalmente, se não me falha a memória, o plano de negócio que eu conheço, você tem que ter argumento do porquê, quais são as vantagens, como vai ser feito, isso tudo encaixa como vantagens, né? Você está provando que é vantajoso vender online. Bom, intermediação e integração eletrônica. Vamos lá. O que é essas três coisas aqui? Deixa eu ver se eu coloquei em slides aqui para frente ou não. Não. Vou explicar então tópico a tópico, só falando mesmo com vocês, tá? Qualquer coisa vocês anotem aí, ou depois dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar lá na internet. Comunicação eletrônica. São esses três itens que está aqui nesse slide, eles são responsáveis por fazer com que um comércio eletrônico ele funcione. A comunicação eletrônica é o primeiro deles, tanto por parte de quem compra quanto por parte de quem vende, tá? Você tem que estar conectado à internet. E mais, você tem que conseguir se comunicar com o seu cliente por meio da internet. Então, a comunicação eletrônica é o fato de haver uma comunicação por um meio virtual entre consumidor e vendedor. Certo? Aí quando fala intermediação eletrônica, é quando ocorre essa comunicação entre cliente e vendedor e resolve-se comprar. Então, por exemplo, eu tenho a loja, o cliente chegou até mim, viu o meu produto, até aí comunicação eletrônica. Ele clicou em comprar, finalizar, a internet está sendo um intermédio de negócio. Então, isso é intermediação eletrônica. Ou seja, o negócio, quando concebido, né, quando ocorre, ele é intermediado via online, ou seja, pela internet. E a integração eletrônica é quando eu tenho meu serviço de venda integrado a outros serviços ou vice-versa, outros serviços integrados ao meu serviço de venda. Por exemplo, eu vendo online e tenho Mercado Pago como opção de pagamento. Eu estou integrando um serviço. Eu vendo online e tenho PayPal como uma opção de pagamento. Eu estou integrando serviços. Então, a integração eletrônica é quando eu agrego outros serviços que eu não forneço, mas eu integro a minha plataforma. Ficou claro isso daqui, galera? Isso daqui é importante. Dá uma olhadinha aqui no chat, se vocês quiserem responder por aí. Tranquilo? Bom, então seguindo. Ninguém fala nada, vamos seguindo. De novo, cliquei errado. Aí alguns termos que quando a gente começar a trabalhar, quando você começa, né, a trabalhar mais com comércio eletrônico, vai ser comum escutar. Cyberspace é um deles, tá? É onde várias pessoas podem realizar transações e se comunicar de forma interativa. Fala, professor, então é uma praça virtual. Exatamente. O que é um cyberspace mais conhecido hoje? Facebook, né? Facebook, as pessoas conseguem, além de realizar transações, se comunicar de forma interativa. O Mercado Livre, você consegue se comunicar com quem vende para você e vice-versa. Então, esse tipo de local a gente chama de cyberspace. Nesses locais, normalmente, as pessoas, além de comprar produtos, elas podem contratar e prestar serviços também, tá? Então, aqui, ao invés de comprar um produto, eu posso contratar um serviço. Vou lá online, opa, essa pessoa, ela faz um serviço bacana de web designer. Eu quero que ela
refaça a minha página online. Aí eu vou lá, pago, e ela faz para mim, contrato via online isso. E-mail é um exemplo de um contrato de serviço, apesar da gente não pagar o e-mail, mas é um ambiente virtual que fornece serviço de e-mail para a gente, tá? Então a gente trata também como sendo esse intermédio, né? Esse local onde você cria a conta, faz um e-mail, tudo um cyberspace, que você está contratando um serviço. Pessoas e empresas podem realizar transações. Isso eu já citei lá em cima, né? Não somente pessoas, mas outras empresas também podem estar envolvidas. Mercado Livre acontece muito, né? Além de ter pessoas que vendem para outras pessoas, eu tenho empresas lá que vendem também. É muito comum pequenos negócios que não querem vender, por exemplo, investir em um site, servidor, dentre toda a infraestrutura para ter um site online e criar uma página no Mercado Livre para vender. É bem comum. Tipos de produtos. Quando se trata de comércio eletrônico, a gente tem dois tipos de produto, tá? Os produtos padronizados e os customizados. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa a mais aqui. Não. Esse daqui é o último slide dessa apresentação. Produto padronizado. É o produto que a gente já conhece. Eu vi um celular Samsung Galaxy S10. Beleza. O mesmo produto que eu vejo na loja física, eu vejo na loja virtual. Esse é um produto padrão, ele é padronizado. Tem esse tipo de venda aí, esse tipo de produto é o mais comum, tá? O produto customizado é quando a loja online oferece opções de mudar um produto padrão. Por exemplo, é o que a Dell faz quando você compra computadores. Você entra no site e você consegue escolher quantidade de memória, quantidade de HD, se tem placa de vídeo, se não tem. Isso vai agregando custo, mas você customiza o seu produto e compra o computador com a configuração que você quer. Diferente de você ir na loja física, que nem sempre você tem aquele computador com essa configuração. Você é obrigado a comprar um computador na configuração padrão. Então, alguns produtos vendidos online, ele tem essa opção de customização. Isso fideliza o cliente, né? Faz com que o cliente ele queira comprar também no seu site, tá? Então, você sempre vai ter esses dois tipos de produto, o padrão e o customizado. Os customizados são mais difíceis de ver, tá? O padrão você vê com mais facilidade. É o mais comum, né? Customizado de exemplo agora, eu só lembro da Dell que você consegue configurar o computador do jeito que você quer. Tem alguns sites também de bolsa, mochila, que você manda bordar alguma coisa lá na mochila, ou manda vir o sapato com alguma coisa diferente. Isso daí tudo enquadra em produto customizado, certo? Galera, essa apresentação é isso. Alguém tem dúvidas sobre o que foi falado até agora? Não? Não. Não, então beleza. Então vou partir para a próxima, tá? A próxima apresentação eu vou falar sobre segurança. Então, já que a gente começou a falar sobre comércio eletrônico, uma das coisas que é mais latente para quem quer investir em comércio eletrônico, ou seja, que a pessoa é mais cobrada, é a segurança, tá? A segurança do seu comércio. E para falar de segurança, eu tenho que definir algumas coisas com vocês, tá? Primeiro, o que é segurança da informação, o que é necessidades e requisitos e quais são fatores críticos de sucesso. Então, vamos lá. Segurança da informação é o ato de você conseguir manter uma informação segura em um ambiente virtual, tá? Então, para isso, são seguindo uma série de parâmetros. Então, você ter certeza que você mandou a sua mensagem por e-mail, por exemplo, e ela vai chegar íntegra para mim. Ou seja, não vai ter alterações. Isso é segurança da informação. Então, sair a informação de um lado e chegar do outro lado de maneira fiel.
necessidade de requisitos é o que eu preciso para que isso ocorra, tá? Então, praticamente, a segurança da informação é você fazer com que a informação chegue segura a um lugar, e isso requer algumas coisas, tá? Muitas das coisas têm a ver, se tratando de venda online, com o serviço que você contrata de hospedagem e com o site que foi desenvolvido para você. Por isso tem que ser uma mão de obra especializada, tá? Isso entra firewall, antivírus, sistemas de criptografia, que é a nossa parte, né, de sistemas de informação. Então, a pessoa que desenvolve e que mantém o site tem que cuidar disso tudo. Então, esses são requisitos para a segurança de informação. E os fatores críticos de sucesso é se tem ou não esses serviços. Tá? Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco mais sobre segurança. Necessidades e requisitos, então. Bom, a segurança da informação é necessária para assegurar competitividade. Isso é uma verdade, né? Porque imagine você está vendendo online e alguém vai comprar no seu site e vaza as informações do cartão de crédito dessa pessoa. Galera, isso é inadmissível, né, para quem vende online. E o que acontece? Falhas desse tipo geram uma propaganda muito negativa para o negócio. Uma vez que o cara já vai lá no Reclame Aqui, pá, já manda uma reclamação daquela. Então, e outros usuários leem, isso vira uma bola de neve. Então, quem vende online tem que ter muito cuidado com essa questão de segurança para não manchar o nome, tá? Então, a competitividade tem a ver com a segurança. Sites mais seguros, as pessoas têm mais confiança em comprar e dificilmente vão mudar para algum que não é tão seguro. Tem que atender a requisitos legais, tá? Requisitos legais no que diz respeito à lei mesmo, tá? Dentro da lei, padrões de compra e venda dentro da lei, usar mecanismos de transação com cartão de crédito ou com qualquer outro esquema de compra e venda, gerar os boletos de maneira padronizada, né? Então tem alguns requisitos legais que tem que ser feito, né? De uma forma que a pessoa que vai gerar, por exemplo, um boleto, ela não possa alterar as informações daquele boleto. Isso tudo tem a ver com a imagem da organização. Aqui sobre alterações, há um bom tempo atrás, muito tempo atrás, na verdade, a Dell teve um problema que as pessoas entravam, montavam uma configuração de computador no site delas e na hora de enviar, clicar em comprar para enviar, eles iam lá na URL, que é o site lá, e alteravam algumas coisas lá na URL. E, por exemplo, um computador de 5 mil reais saía por 2 mil. E eles mandavam, comprava e vinha. Ficou esse erro no ar umas 24 horas. A Dell teve prejuízos de milhões. Então, imagina, né? E é culpa de quem? Deles que mantém o site, né? Então, isso gerou um problema. Até eles descobriram o erro, teve um grande problema. A imagem da organização ficou ruim. Nesse caso, nem tanto, porque o prejudicado foi eles, né? Mas se fosse o cliente, iria, né? A pessoa compra uma configuração boa e chega uma ruim. Aí o cara vai ficar, né? Vai ficar um pé atrás em questão aí de comprar de novo lá. Então, fonte e requisito de segurança da informação. A primeira coisa é análise e avaliação de riscos, tá? Até que ponto algo pode ou não acontecer, tá? Isso daí tem que ser analisado e avaliado. Então, o que eu tenho implementado, até que ponto um hacker consegue ou não invadir meu sistema? O meu firewall, ele é confiável? Meu sistema de antivírus, ele é bom? Como funciona o meu sistema? Isso tem que ser analisado e avaliado. E isso tudo em conformidade com a legislação vigente. Então tem que estar dentro das leis de internet do Brasil, né? O que o nosso governo, né? O que as nossas leis prevê para o comércio eletrônico, tá? E mais que tudo, tem que estar de acordo com os requisitos do negócio em si. Então, se você vende sapatos, você tem que
vender sapatos, né? E se pautar nesse requisito de negócio, qual que é a missão da empresa, como a empresa vai trabalhar, de que forma ela vai fazer isso, e pensar em todo o sistema de acordo com isso. Fatores críticos de sucesso, então, ter uma política de segurança, né? Que é ter uma política de segurança, adotar métodos de segurança e ser criterioso contra isso, ou seja, sempre utilizar esses métodos de segurança. Então, se eu uso sempre criptografia na hora de fazer uma transação cartão de crédito, vou sempre ter isso aplicado no meu sistema para usar criptografia. Então, isso seria um exemplo dentre vários outros, né? Consistência entre a cultura da organização e a abordagem barra estrutura implantada para gerar o PDCA e o CGSI. Bom, PDCA do CGSI, aliás. CGSI é Sistema Gerencial de Sistemas de Informação, tá? E o PDCA são as estatísticas que esse sistema gera. Bom, então a cultura da organização, né, ou seja, a maneira como essa organização funciona, ela tem que dar suporte ao sistema de informação implantado ali, para que tenha o gerenciamento correto. Então, para isso, por mais que seja online, tenha poucas pessoas envolvidas numa empresa de venda online, existe um gerente ou um patrão, um dono, algo assim, e ele tem que ter um comprometimento da gerência para com os objetivos da empresa. Tem que se entender bem os riscos caso ele ocorra, tá? Caso ele exista. Normalmente são muito poucos online, tá? Mas existem. Então você tem que entender bem. Tipo, nenhum sistema é 100% seguro. Então se um dia você for hackeado, paciência. Se a internet que eu contrato para manter meu site funcionando cair, eu vou ficar com o site fora do ar, é um risco. Se o sistema de cartão lá do banco parar de funcionar, é um fator que pode ocorrer, é um risco. Então você tem que entender bem isso. Divulgação eficiente do seu sistema gerencial de segurança da informação. Então, você pegar aquelas pessoas que trabalham com você, mesmo que sejam uma pessoa reduzida, né, uma quantidade reduzida de pessoas no caso de um comércio eletrônico, e deixar eles cientes dos padrões de segurança. Sempre use antivírus, sempre faça comunicação por meio criptografado, não abre e-mail de gente que você não conhece, dentre outras coisas, tá? Então isso é importante. Bom, você tem o que faz o seu site ter sucesso em questão de segurança da informação? Você dedicar uma parte do orçamento a isso, tá? Segurança ela é um pouco cara, você normalmente gasta. A gente que é usuário comum de computador não tem ideia de quanto vale, por exemplo, uma licença do Windows, uma licença do Word, uma licença de um antivírus. Mas a partir do momento que você passa a ser uma empresa, você tem que arcar com todos esses custos, tá? E normalmente quando você arca, por exemplo, com antivírus, pagar uma licença, isso vai gerar um custo no orçamento, uma vez que muitas vezes é mensal, né? Ou anual o pagamento dessas coisas. Treinamento e educação em massa, tá? Então, treinar quem trabalha com você, sempre manter essas pessoas atualizadas. Processo eficiente de gestão de acidentes, tá? No caso do comércio eletrônico, é bem pouco isso, mas pode acontecer, tá? Então, tem que ter uma gestão de acidentes, por exemplo, e se queimar a sala do servidor, e aí? Eu tenho backup, eu não tenho? Como é que funciona o meu sistema de venda? Sistema de medição focado em melhoria contínua. Então, sempre está colhendo informações para sempre melhorar a segurança da informação. Seguindo, aqui tem algumas normas, tá? Essa norma aí ela é gigantesca. Eu peguei alguns
alguns tópicos para a gente discutir. Eu não peguei a norma inteira, não. Só os que mais têm a ver com a gente, tá? Bom, sobre esse primeiro eu já comentei. Os controles sugeridos visam atender requisitos identificados na avaliação de risco. É você verificar se existe algum risco, ir lá e controlar isso, tá? Quais são os requisitos? Os extintores do lugar, por exemplo, tá vencido. É um fator de risco, eu tenho que entender, ir lá e conseguir resolver. Ser um guia prático para desenvolver procedimentos de segurança. Então, essa norma aqui, ela tem como objetivo definir isso, essas diretrizes, definir, entender os riscos, né? E ser um guia prático para desenvolver práticas de segurança. E não serve para certificar uma organização. Então tem que ficar esperto com isso. Não é porque está sobre esse padrão de norma que você vai certificar a organização. Certificação de organização é ISO, né? Normalmente são ISOs ou Inmetro, né? Que dá algumas certificações quanto à segurança. Mas ela define algumas coisas, tá? Por exemplo, o ativo. O que é o ativo de uma organização? Vocês já devem estar careca de saber, né? O pessoal da administração deve ouvir muito isso. Mas qualquer coisa que tenha valor para a organização, tá? Então, isso é um ativo. Gestão de riscos. Assim, falando amplamente, né? O ativo de uma forma ampla. Gestão de riscos. Atividades coordenadas para direcionar e controlar uma organização no que se refere a riscos. Então, essa é uma definição, tá? Então, quais são as ações? Essa lei busca falar só quais são os riscos, né? Como vai ser contornado esses riscos. Ameaça. Qual é a causa de um acidente indesejado? Então, ela define algumas coisas para você estabelecer uma ameaça. Vulnerabilidade. Fragilidade de um ativo, né? Ou grupo de ativos, que pode ser explorada por uma ou mais ameaças. Então, vamos lá. A estrutura, então. Como essa lei ela se divide em 11 seções de controles, 5 introdutórias, 39 categorias principais com 134 controles. Então, as principais seções são, que a gente usa, né? A gente não vai ver todas. Política de segurança da informação, organizando a segurança da informação, gestão de ativos e segurança do RH. Esses 4 tópicos, eles vão estar misturados nas aulas que vai vir aí de agora para frente, tá? Então, conforme as aulas for passando, a gente vai estudando uma sequência desses tópicos aí, misturado a elas, para a gente ir vendo tudo isso. Ainda tem segurança física do ambiente, gestão de operação e comunicação, controle de acesso, aquisição, desenvolvimento, manutenção de sistemas de informação. Isso daqui, controle de acesso, aquisição, desenvolvimento e manutenção, gestão de acidentes. Esses 2 tópicos aqui do meio, a gente acaba vendo bem que superficialmente, porque diz mais respeito para quem desenvolve, né? O pessoal dos sistemas de informação. Gestão de incidentes em TI, a gente vai comentar alguns casos com vocês. Gestão de continuidade de negócio e conformidade. Então, vamos lá. Quanto à estrutura, então. As categorias principais, né, dessa lei aqui que eu estou falando para vocês, dessas diretrizes, tem o objetivo de controle, tá? De controlar a segurança da informação. Um ou mais controles pode ser aplicado para alcançar um objetivo se tratando de segurança, tá? Então, a descrição dos controles tem, primeiro, controlar alguma coisa, né? Então, quero controlar um mecanismo, quero controlar uma ação para que tudo ocorra certo. Então, de acordo com leis pré-estabelecidas, com regras, dentre outras coisas, tá? Quais vão ser as diretrizes para implantar esse controle, tá? Se tratando do comercial, tipo comércio via online, normalmente quem faz esse controle é quem desenvolve o site, tá? Você só gerencia se está ocorrendo tudo certo ou não.
E algumas informações adicionais essa lei te traz. Então, falando de política da informação, tá? Política de segurança da informação. Quando eu estabeleço uma política de segurança da informação na minha empresa, eu tenho o objetivo de prover uma orientação e apoio para a segurança da informação de acordo com os requisitos do negócio e com as leis e regulamentações relevantes. Então aqui eu vou ter que ver o que tem estabelecido na legislação de lei, né, para comércio eletrônico e para o comércio físico também, tá? As mesmas leis praticamente se aplicam aos dois, e tentar deixar minha política de segurança da informação moldada nesses requisitos aí que já estão previstos em Constituição. Então, para isso é necessário entender a política de segurança da informação, documentar essa política da segurança da informação. Então, essas medidas que vão ser tomadas têm que ser documentadas e fazer uma análise crítica dessa segurança para ver se está sendo viável ou não e se deve ser implementado novas correções. O sexto, organizando a segurança da informação. Então, o objetivo é gerenciar dentro da organização como a segurança da informação ela vai ser utilizada, né? Então, a principal forma é por meio de controle, tá? Pensar na infraestrutura da segurança da informação. Se você pensar no comércio eletrônico, você tem basicamente um site que não é físico, ele é virtual, que está hospedado em algum servidor em algum lugar. Normalmente, quando você cria um comércio eletrônico, você tem a opção de você montar o seu servidor e manter esse servidor. De que forma? Você vai lá, compra o computador, compra o sistema para servidor, lá, seja um Windows, ou contrata alguém que configure um Linux para você, monta o servidor, contrata a internet, põe o seu site ali, aí você mantém tudo isso. Computador funcionando, a rede que está fornecendo, a rede de internet, banca todos os custos com o servidor, que não são baratos, ar-condicionado, manutenção, e aí você tem passa a ser seu esse comprometimento com a segurança da infraestrutura da informação, ou seja, com esse físico, né? Sala, ar-condicionado, computador funcionando, o servidor, se queima alguma peça tem que trocar, manutenção, backup. Pode ser seu ou você pode contratar um serviço à parte para fazer isso para você, que é o que normalmente acontece, que é o que eu citei para vocês, que você pode contratar um serviço lá de hospedagem de site da Amazon. E aí tudo isso passa a ser deles por contrato. Então seria o mais viável, a não ser que você tenha uma mega empresa, né? E mesmo assim, mega empresas fazem essa terceirização de serviço. Mas de toda forma, seja você mantendo ou uma empresa terceirizada, mantendo a infraestrutura de um servidor, né, aqui no caso, esses custos eles vão ocorrer. Bom, deve ser então coordenadas essas medidas de segurança da informação. Então, de que forma vai funcionar os firewall, a comunicação, né, entre o servidor e a internet, quem que vai ou não ter acesso a esse hardware, né, a essa infraestrutura. Então, isso tudo entra nesse comprometimento, tá? Deve ser tudo coordenado para que a segurança da informação ela seja efetiva, e existem responsabilidades, né, para a segurança da informação. A principal das responsabilidades é que nunca um dado confidencial de um consumidor deve ser divulgado, tá? Não só para comércios eletrônicos, mas também se aplica a banco, né, e a comércio físico também. Mas a internet ela é meio de ataque, né? Então, muitos hacks ficam tentando pegar senha de banco, dentre outras coisas. Então, quem está na internet tem que ter um cuidado a mais com isso.
Do demais, vender pela internet tem pouquíssimos outros riscos. Processo de autorização de recurso de processamento de informação. Isso tem a ver com quem fornece serviço de hospedagem, tá? Ainda tem acordos de confidencialidade. Então, por exemplo, quando você assina lá o contrato com o Gmail, eu vou criar um e-mail, aí vai aparecer lá um termo lá que a gente nunca lê e só dá a aceitar. Aquilo seria um desses acordos, né, de confidencialidade. Então, isso ocorre entre cliente e loja, né? E quem mantém a loja, né? E o site em si. Contato com autoridades, né? Se acontecer alguma coisa, eu tenho que ter mecanismos para acionar a autoridade. Contato com grupos especiais de segurança da informação, que às vezes a autoridade não consegue lidar, mas eu tenho alguém especializado, por exemplo, em ataque de hackers. Aí esse grupo ele vai ajudar. Análise crítica independente da segurança da informação. Sempre está avaliando como está a minha segurança e o que pode ser feito ou não para mudar. Isso eu falei de parte interna. Quem mantém a segurança da informação deve prezar. Para quem está externamente, eu, por exemplo, comprando, eu tenho que entender os riscos relacionados a essas partes internas. Eu vou informar o meu cartão de crédito lá, pode ser que o site da empresa não tenha vírus para pegarem do site, mas às vezes a minha máquina tem. Então o cliente também tem que ter noção de que existe risco da parte dele, tá? Então eu tenho que ler os contratos, né? Eu tenho que saber, né? Quanto ao cliente, ele tem que estar por dentro de como está funcionando a segurança da informação dele, tá? E como essa informação que eu, cliente, estou disposto a fornecer vai ser utilizada com terceiros, se for utilizada com terceiros. Gestão de ativos. Galera, eu acho que eu vou encerrar por aqui e a gente continua na próxima aula daqui. Pode ser? Vocês conseguiram me compreender aí, todo mundo? Não? Pode ser, professor. Senão fica muito conteúdo. Então, beleza. Então, da próxima aula a gente segue daqui. Eu vou enviar para vocês essa apresentação. Eu acho que eu vou enviar pelo grupo mesmo da sala, pode ser? No grupo do WhatsApp? Então, beleza. Só aguenta um minutinho aí para me organizar aqui a chamada aqui. João Gabriel, tá aí? Não? Sim. Giovana? Manda um sim aí. Alex? Geise? Diego? Viviane? Vitor Leandro, né, no caso. Vitor Marchand. Raíssa. Esther. Carlos Henrique. Adiel. Caio. Jefferson. Luiz. Eduarda. Vanessa. Aí só me dá um segundinho só que eu vou tirar um print aqui da tela aqui rapidão. Aí nós já encerra.
Aqui tem o nome de todo mundo, é a prova tal certinha, né? Ah, beleza, deixa eu só salvar. ADM dia 1805. Tô fazendo a chamada assim, galera, para depois, na hora que o sistema estiver lá certinho, a gente ver como vai ficar. Eu não sei como você cobrado, então tô fazendo assim. Não. É isso aí, galera. Quem quiser ir, tá